Saúde, família do coração! Hoje eu vou falar para vocês em poucos minutos sobre infarto. O que é, como acontece, quem tem risco e como tratar. É um vídeo mesmo para ajudar vocês rapidamente aqui. Me acompanhe. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, seu cardiologista, o Dr. Mozart Suzan, cardiologista. E para começar, o que significa infarto? Infarto é a morte do músculo cardíaco. A gente tem infarto cerebral também, que é a morte do tecido cerebral. A gente tem infarto renal, que é a morte do tecido do rim. Mas quando a gente fala de infarto, popularmente, as pessoas sempre vão pensar em coração e é para o que a gente mais usa mesmo, né? O maior fator de risco para a mortalidade no Brasil e no mundo é e continua sendo o infarto, por isso que a gente se preocupa tanto com o infarto. Como que acontece o infarto? O infarto acontece quando a gente para de levar sangue de uma parte do músculo do coração, que a gente chama de miocárdio. Então, o sangue ele leva nutrientes, leva oxigênio para o músculo. Se a gente tem uma obstrução desse fluxo, não chega o nutriente oxigênio, a célula ali ela não consegue sobreviver, ela morre, faz a cicatriz. E daí faz o que a gente faz a dor no peito, faz a arritmia, pode dar até morte súbita nos pacientes. E o que causa falta de fluxo de sangue para o músculo do coração? Principalmente a obstrução da artéria do coração, que acontece porque esse paciente, ele, com o tempo, com uma alimentação inadequada, sem atividade física, com a barriga muito grande, fumando, bebendo muito, com um histórico familiar ruim, com uma genética que não ajuda, dormindo mal, estressado, esse paciente vai fazendo plaquinha de gordura, vai fazendo plaquinha de gordura, vai fazendo plaquinha de gordura. Tem gente que já com 20 anos está fazendo plaquinha de gordura e não sabe. E dessa plaquinha, ela pode em algum momento se romper, acumular coágulos e entupir. Lembrem que as artérias do coração, elas são muito, muito fininhas, pessoal. É muito menor que um dedinho mindinho, muito menor. E isso, qualquer obstruçãozinha é muito importante, é muito perigosa e vai causar a morte do músculo cardíaco. Então o infarto basicamente é isso. Basicamente causado pela formação de coágulo que entope a artéria do coração e não deixa o sangue nutrir o coração. E os fatores de risco, eu acabei de comentar para vocês, é o paciente com sobrepeso, obesidade, lembrar da circunferência do abdômen. Os homens, idealmente que a circunferência aqui do abdômen seja até 94 e as mulheres até 80. Essa gordura aqui do abdômen é muito perigosa para aumentar o risco de infarto. Esse paciente controle muito bem a sua pressão, controle muito bem o açúcar no sangue, trate o diabetes se tiver, controle muito bem os valores de colesterol, não fumem, por favor, seja cigarro convencional, seja vape, o que seja maconha, tudo isso aumenta o risco de infarto. Não bebam, tá? Uma alimentação balanceada, uma alimentação rica em vegetais, em fibras, em cereais, uma alimentação com baixa quantidade de açúcar adicionado, de açúcares refinados, de doce, mais alimentos saudáveis, uma alimentação balanceada. Se você precisar, procure um nutricionista para te ajudar. A alimentação é muito importante para aumentar o risco do infarto, tá? E atividade física, pessoal, tanto atividade aeróbica, como corrida, natação, bicicleta, como atividade de ganho de massa muscular, de fortalecimento muscular. Controlar o estresse também é muito importante, dormir de 7 a 8 horas idealmente, dormir menos que 6 é pouco, aumenta o risco de infarto, então muita gente não se preocupa com isso e é alguma coisa muito importante. E também tem o fator genético, pessoal, tem fator de risco, tem paciente que o pai teve infarto cedo, o irmão colocou stent jovem, o avô teve um AVC, um infarto. Esse paciente vai ter o risco mais aumentado e é importante fazer os exames, por mais jovem que ele seja, para a gente ver o colesterol, ver se não está com pressão alta, ver outros fatores de risco. Então, basicamente, os principais fatores de risco para infarto são pressão alta, diabetes, colesterol alterado, cigarro. Esses fatores de risco e sobrepeso, obesidade, esses fatores de risco são muito perigosos para o infarto. E como que a gente diagnostica o infarto? Infarto ele é diagnosticado ali quando o paciente está com uma dor no peito, vai no pronto-socorro, a gente faz o eletrocardiograma, que é aquele exame de fitinha, e a gente vê ali que ele está tendo um infarto. Ou a gente faz o exame de sangue e tem a elevação da troponina, que é uma enzima que ela vai subir no sangue quando as células do coração estão sofrendo, elas liberam essa enzima e a gente vê que a troponina está alterada. São os dois jeitos de a gente diagnosticar infarto, ou no eletrocardiograma ou no exame de sangue. E como que a gente trata? A gente pode fazer um remédio na veia, que chama trombolítico, ou a gente pode fazer o cateterismo para colocação de stent,
assim que a gente trata o infarto basicamente, além de medicações que a gente vai dar, como AS, como outros remédios para afinar o sangue, como medicação para o colesterol e, obviamente, se o paciente tem um diabetes que ele não sabia, ou não estava bem cuidado, a gente vai dar remédio, a gente vai controlar a pressão desse paciente, a gente vai entender se esse paciente não tem outros problemas de saúde para tratar. Certo, pessoal? E lembrem, o principal fator de risco para ter uma doença é já ter tido ela. Se o paciente já teve infarto, ou se o paciente tem uma plaquinha no coração, se ele tem uma plaquinha na carótida, se ele tem um antecedente familiar, se ele já tem um alarme ali de risco, se cuidem muito bem, pessoal. Tá? Um infarto, infelizmente, mata muita gente. O infarto é a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Muita gente que infarta poderia não ter infartado se tivesse se cuidado melhor. Então, cuidem sempre da saúde, se protejam. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo rápido mesmo para vocês aprenderem uma coisa mais básica aí sobre infarto. Me acompanhem no Instagram, me acompanhem aqui no YouTube, se inscrevam, dê um like nesse vídeo, deixe um comentário, veja os outros vídeos que eu tenho aqui no canal também. Isso me ajuda muito aqui no YouTube, tá bom? Por favor, até a próxima.